Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br e nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Marcos Zerbini. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer, Zancopé, mais uma vez muito bom poder estar aqui. Queria cumprimentar meu caro amigo de bancada, Coronel Telhada, cumprimentar o Leonardo, cumprimentar o Alberto Rolo, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Você citou o deputado estadual Coronel Telhada. Prazer tê-lo aqui, Telhada. Obrigado, bom dia a todos, Zancopé, a todos da mesa aqui, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Você está no primeiro mandato como deputado. Primeiro mandato, recruta, né? Fiquei 2 anos e 2 meses como vereador em São Paulo. E agora, com essa nova missão aqui como deputado estadual, junto com o Zerbini e mais alguns companheiros lá, procurando melhorar a vida do cidadão de São Paulo. E o que foi votado na Câmara que você está indignado? Rapaz, acabei de receber um WhatsApp, o famoso Zap. Apesar né? de ser deputado, eu estou a gente acompanha sobre tudo, a Câmara. Né? E a gente acompanha, principalmente questão de segurança, né, Zé Compé? Então, acabei de receber aqui um recado que foi aprovado hoje, na calada da noite, né? Um projeto de lei aí visando a parte de incêndios, a parte de bombeiros. E estão me passando aqui que foi um aborto aqui, porque nós estamos voltando uns 200 anos no tempo aqui. A gente tem que aumentar a malha de hidrantes, o pessoal indo contra isso, indo contra a escada de incêndio, uma série de providências que foram ao longo dos anos sendo necessárias. E agora eu não entendo por quais interesses está havendo um retrocesso nisso. Desde que teve o incêndio do Joelma, esse negócio de escada de incêndio, acesso, esse tipo de coisa... Não só o Joelma, o Andraus, Grande Avenida, né? O Andraus é anterior, Isso. O Joelma é que realmente... Foi o divisor de águas. Foi o divisor de águas em medida de segurança nos prédios. Exatamente. O problema é o seguinte, segurança é um assunto difícil e quando se fala em valores é muito caro, né? Segurança é uma coisa cara. E ninguém gosta de gastar. Então, todo mundo procura deixar isso de lado até que ocorra o problema. Quando o problema ocorre, aí é aquele desespero geral. Por que não fizemos isso? Por que não foi feito aquilo? Cobra as autoridades. Então, é complicado falar em segurança num estado brasileiro onde o pessoal não tem a cultura de segurança. Também conosco o advogado Alberto Rolo. Prazer tê-lo aqui, Rolo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Zancopé, cumprimento os colegas de mesa, né? E vamos tentar, inclusive 2 deles são legisladores estaduais, né? Então vamos tentar, quando houver algum assunto, né, fazer essas cobranças em nome dos espectadores, não é isso? O nome Rolo identifica direito eleitoral, é dessa forma que a família mais trabalha? Nós fomos criados assim desde pequeno, né, Zancopé? Inclusive a gente costuma dizer que o meu sobrenome é Rolo com 2 L's, quem faz rolo com L só são os clientes que acabam precisando depois da gente para resolver, não é isso? Com certeza. E a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Também conosco o empresário Leonardo Lorentes. Prazer tê-lo aqui, Leonardo. O prazer é meu. Eu estou alegre porque numa mesa que a gente tem 2 políticos e um advogado, eu vou poder tratar um tema mais leve. Vou falar de sustentabilidade, vou falar de como a gente pode, fazendo algo simples, que é transporte de bicicletas na cidade, melhorar trânsito, melhorar a poluição, melhorar estacionamento, melhorar o convívio entre as pessoas. Estou feliz até porque você veio de gravata verde. Uma beleza. É a orientação do Fausto. Toda vez que o Palmeiras vence, eu tenho que vir de gravata verde. Não tenho usado muito, não. Não foi mas... pela sustentabilidade. Não tenho usado com muita frequência, mas eu preciso cumprir as determinações dele. Tá certo. O que é a Carbono Zero? A Carbono Zero é uma empresa que faz entregas de bicicleta, courier mesmo? de veículos elétricos. Ela substitui tudo o que faz uma empresa de motoboys sem gerar poluição. Podemos fazer uma entrega a pé, de carro elétrico, de scooter elétrica, podemos pegar uma bicicleta dobrável, colocá-la no metrô e levar para outra cidade. E basicamente a gente transporta de tudo. Você veio de Sorocaba aqui de bicicleta? Não, mas em São Paulo eu só me desloco de bicicleta. E é sensacional. Gasto metade do tempo que gasta um carro e chego mais feliz nos lugares.
Ok. O prefeito do Rio de Janeiro, para espanto geral, pela terceira vez e há poucos dias da Olimpíada, o prefeito Eduardo Paes faz duras críticas ao governo do estado. Para ele, o trabalho é horrível na área da segurança pública. Diz que, felizmente, terá a ajuda da Força Nacional, do Exército, da Marinha. Hoje o Rio é comandado pelo governador Francisco Dornelles, uma vez que o Luiz Fernando Pezão passa por tratamento de saúde. Coronel Telhado, especificamente o senhor, mas não tirando o deputado Zerbini, também o Alberto Rolo e o Leonardo Lorenz do debate, eu acho estranho que alguém responsável pela segurança diz que o que ele faz não funciona. Zancopé, o negócio é o seguinte, eu tenho o Rio como um case que serve de exemplo para todos os outros estados no Brasil, né? O Rio de Janeiro, ele vem crescendo na violência desde os anos 60, 70, 80. Nós tínhamos a era dos bicheiros, depois da era dos bicheiros nós passamos para a era dos traficantes. A situação no Rio é desesperadora. Eu acho um absurdo quando a gente lê uma notícia dessa, onde o prefeito fala que ele vai, graças a Deus, ele tem o apoio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para fazer a segurança da cidade, que não é competência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Isso aqui deixa bem claro que o Estado faliu. Isso aqui deixa bem claro a incompetência estadual. Eu aprendi nos idos dos anos 70, na Academia do Barro Branco, que quando nós tivéssemos tropas do Exército fazendo policiamento na rua, significava que acabou o Estado. Então isso já vinha há muitos anos acontecendo no Rio de Janeiro. Essa incompetência, ela se deve ao descaso com a segurança pública. Essa incompetência, ela se deve à nossa lei, à nossa legislação criminal, que além de arcaica, ela se tornou totalmente benévola com o crime. Essa incompetência, ela se deve a uma postura da cultura brasileira, onde nós passamos a incriminalizar a vítima e a vitimizar o criminoso. Notem que acontece isso. Ao longo desses anos, isso foi crescendo. Hoje nós temos, inclusive, a divulgação de mídia, principalmente novelas, onde nós temos sempre a figura do criminoso como uma vítima, como um coitado da sociedade, como aquele que quer ser bom, mas não consegue porque a sociedade não deixa. E as forças de segurança, seja o policial, as forças armadas, seja quem for, sempre como o repressor, o que é errado, enfim. Isso se criou uma cultura no Brasil que o resultado é esse. O resultado é esse, é um descaso total com a segurança. O crime cresceu, se fortaleceu. Não é só no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, eu tenho a notícia aqui, de ontem para hoje, nós já perdemos 3 policiais. 2 policiais mortos aqui em São Paulo e um policial morto no Rio Grande do Sul. Acabamos de perder nessa madrugada um cabo casado, pai de um filho de 8 anos, o cabo Tarcísio Wilker Gomes, foi morto numa ocorrência lá na região de Ribeirão Preto, se eu não me engano, morto com .50, armamento de guerra. Eles estavam atacando uma empresa de transporte de valores, as viaturas da rodoviária encostaram porque era perto da pista, houve um cerco das viaturas da PM, encostaram e esse cabo foi morto. É mais um homem da polícia que é morto. Cuidado para São Paulo no mesmo caminho. Nós temos que acordar, todos os estados brasileiros têm que acordar para verificar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, pegar o Rio de Janeiro como exemplo. Eles perderam o controle. E o controle agora é só com uma atitude muito forte contra o crime. Uma segurança muito forte, um enfrentamento, um combate. Não existe outra solução. O crime ele cresce a cada dia. Muitas vezes as pessoas, me permita eu me estender um pouquinho, desculpe me estender, me permita dizer que muitas pessoas acham que o crime organizado está quieto, não está acontecendo nada. Ao contrário, o crime organizado no subterrâneo ele cresce a cada dia. Vide esses crimes que acontecem com grande potencial, como é o caso dessas empresas de roubo de carga, segurança, armamento hiperpesado. A polícia não tem esse armamento, quiçá as Forças Armadas, e o crime tem. E as pessoas acham que está tudo bem. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é um exemplo disso. Realmente se perdeu o controle. Eu não critico o prefeito do Rio, porque ele está com um problema na mão, e o problema de segurança é um problema. Segurança pública é do Estado, então o Estado tem que dar conta disso sim. Ele tem a Guarda Municipal, ele tem algumas coisas na mão, mas o que ele tem na mão não é o suficiente. Guarda Municipal é só para cuidar das propriedades. Dos próprios municipais. De próprios municipais. Próprios municipais. E nós sabemos que fora a segurança, saúde, etc., no Rio de Janeiro está no estado calamitoso. Então eu não vou criticar o prefeito do Rio de Janeiro, eu acho que ele tem responsabilidade, ele devia ter visto isso há anos atrás, os que o antecederam também. É fácil falar agora, eu não posso fazer nada, passo a bola para você. É muito cômodo isso.
Mas é bem a atitude do político brasileiro, né? O Zerbini está aqui, é meu amigo. Nós estamos políticos hoje, mas nós sabemos, o Zerbini é uma pessoa que eu conheço a postura e o trabalho dele, mas nós sabemos, né, Zerbini, que tem muitos colegas que é mais fácil passar a bola. E ele faz a coisa errada. Aí quando dá o problema, fala, não, mas isso não é problema meu, é do Leonardo. Eu passo a bola para ele. O Leonardo que se vire, né, Leonardo? Então, é mais fácil fazer isso. Assumir o problema e resolver, ninguém quer. Mas acho que é mais fácil, mas o problema é de todos, né? Eu acho que o Telhada tem toda a razão. Sem dúvida, você tem que combater de forma muito acentuada o crime, principalmente crime organizado, mas eu queria lembrar que a gente precisa resgatar algumas coisas que a sociedade perdeu, né? Resgatar a família, resgatar valores éticos, morais, resgatar a preocupação dos pais com os filhos, porque é verdade que a polícia faz um enfrentamento maior, e eu concordo com o Telhada. Muitas vezes a polícia ainda acaba sendo vitimizada, acaba sendo acusada por aquilo que não consegue fazer. E a gente esquece que é um papel de toda a sociedade combater o crime. É um papel de toda a sociedade educar as novas gerações que vão surgindo para que tenham um comportamento adequado. Então, eu acho que a responsabilidade é de todos. É do Estado, que tem que, desde a educação, ajudar a formar cidadãos diferentes. É de cada família que tem que educar o filho dentro de casa. E, obviamente, é do Estado também no combate direto ao crime organizado. Doutor Alberto Rolo. Você vê, Zancopé, como eu falei, que a gente em algum momento ia poder cobrar melhorias legislativas, né? Embora não seja competência de deputados estaduais, são os dois membros da mesa aqui, são deputados estaduais, mas eu tenho certeza, e o Coronel Telhada tocou em pontos relevantes, eu tenho certeza que há necessidade de melhorar a legislação federal, sim, em relação a contrabando de armamento, tráfico de droga, e o deputado também falou sobre família e controle de paz, né? Eu acho importante que a sociedade entenda, e também é papel da sociedade, que o sujeito que compra um CD, um DVD pirata na rua está alimentando o crime organizado. Contribui. O sujeito que compra uma trouxinha de maconha, eu sou Contribui. usuário, aquela história, eu sou usuário, porque a lei diz que ele é usuário, então não vai acontecer nada com ele. Está contribuindo para o crime organizado. Então é o que o deputado falou, o deputado Zerbini falou. A sociedade também é responsável, não adianta só ficar apontando o dedo para os governantes, e tem responsabilidade, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro e todos os demais, mas a sociedade também tem que fazer o seu papel. E eu acho, né, que a gente pode estar, né, começando um novo caminho quando a gente vê a mobilização em torno de um determinado assunto de política, pró-impeachment ou contra impeachment. De repente a sociedade pode acordar para esse tipo de coisa também. Vamos melhorar a legislação? E eu acho um absurdo, eu sou advogado, o Leonardo, como ele apontou, eu acho um absurdo esse negócio do sujeito ser condenado a 30 anos, aí você vai descontando, né? Bom, eu não sou criminalista, então você vai descontando o bom comportamento, 1/5 da pena, 1/6 da pena, aí o sujeito estuda 3 dias e tira 1 dia da pena, quer dizer, no final das contas ninguém fica quase nada na cadeia, a gente está vendo essas grandes condenações, e eu me lembro, eu sou professor universitário, meus alunos me cobram isso, professor, como é que um crime lá nos Estados Unidos, o sujeito é apenado com 30 anos de cadeia e cumpre 30 anos de cadeia, e aqui o sujeito condenado a 30 fica 3 ou 4, sai com tornozeleira, quer dizer, realmente é o que o deputado Zerbini falou. Acho que a sociedade também tem que assumir o seu papel e cobrar dos nossos políticos, e aí eu insisto nos legisladores, uma mudança radical na lei também nesse ponto. O cidadão Leonardo Lourenço, como vê essa discussão toda? Com tristeza. O Rio é a síntese do Brasil. O Rio talvez seja uma das cidades mais bonitas do mundo, se você olhar toda a beleza natural que ele tem, mas ele teve uma urbanização horrorosa. O Rio é feio, os prédios são feios e a natureza é linda. O Rio tem pessoas extremamente criativas e pessoas extremamente desonestas. O Rio ele tem todas as oportunidades de fazer um evento maravilhoso, que é Jogos Olímpicos, e ele está fazendo esse papelão gigantesco agora. O Rio tem uma incapacidade gigante de eleger bons políticos e, ao mesmo tempo, tem uma capacidade muito boa de criticar os políticos vigentes. Então, ele é exatamente a síntese do Brasil. O Rio nunca me deixa de me surpreender, de me causar espanto. O problema é que, ultimamente, vem me causando espantos sempre negativos. É uma tristeza ver o que está acontecendo na tua área, aquela ciclovia que foi levada pela água, você parou para analisar aquilo lá? Como que uma obra que está de pé há menos de um ano, ela cai porque ninguém estudou que ali teria impacto de onda? Aí você fala, mas na beira-mar, né? Onde foi instalado? Foi na beira-mar. Aí você fica incrédulo. Isso só pode acontecer no Brasil. Você vê obras, pontes no meio de lugares que tem tormenta, feitas na Suécia, feitas na Dinamarca, que duram por 100 anos.
Aqui, uma obra como essa, ela cai, ninguém é punido, ninguém vai preso, ninguém vai para cadeia. Foram 2 punidos que morreram lá. Foram. Eles foram punidos. Esses foram punidos. Estavam no lugar errado. Eu não sei se você viu, aqui acho que tem uma hipocrisia política também nessa notícia, né? O Eduardo Paes, eu não sei, eu posso estar enganado, ele era aliado do Pezão, não era? Eles eram aliados, o Sim, prefeito. sim. Então, o Francisco Dornelles é do mesmo partido que ele? Não sei, é muito interessante agora com a saída do Pezão, o Eduardo Paes está criticando o governo. Até então ele não fazia isso. Quer dizer, o Francisco Dornelles abraçou um problema, velho, com a saída do Pezão, que eu não queria estar na pele dele. O Rio tá de ponta cabeça, o cara, com todo respeito, ficou doente, passou uma pipa pro outro aqui que eu não queria estar na pele dele. Então é fácil agora eu falar que tá uma porcaria, porque o cara que não tá mais lá é meu aliado, né? Também tem uma hipocrisia política nessa notícia também, né? Zerbini, os dois são filiados ao PSDB, tanto o Marcos Zerbini quanto o Coronel Telhada, correto? Correto. E você é presidente da CPI da merenda na Assembleia Legislativa, Marcos Zerbini? Correto. Essas denúncias todas que envolvem o presidente da Assembleia Legislativa. Então, só para todo mundo entender, Zacopé, tem algumas informações que não chegam de forma adequada. Primeiro, o problema da merenda se deu com o suco de laranja. Não estou tirando a importância disso. Não. Né? Foi instalada a CPI? Porque foi instalada a todo mundo CPI. diz que não se instala a CPI contra o governo na Assembleia Não, Legislativa. não é verdade. Foi instalada a CPI. O Jaime já deve estar mandando a pergunta por que não se consegue instalar a CPI Não, contra o governo. Foi instalada a CPI e alguns esclarecimentos que são muito importantes, Zancopé. A questão, primeiro, dessa cooperativa, a COAF, que fraudou suco de laranja. Na verdade, eles ganharam uma concorrência com o Estado e com vários municípios para vender suco de laranja. O que eles deviam fazer? Pegar o suco de laranja do pequeno produtor agrícola e entregar. E eles não fizeram isso. Eles pegaram o suco a granel das grandes empresas por um preço menor e entregaram no lugar do suco produzido pelo pequeno produtor, que, obviamente, tem uma produção mais custosa, enfim, tem uma regra, tem um decreto federal que, se o Estado e o município... entregá-lo pelo preço do pequeno produtor. Exatamente. Então ele entregou por um preço muito mais caro, recebeu mais por um produto de menor valor. E esses pobres desses produtores acabaram não assinando recibos e notas fiscais sem, na verdade, entregar suco nenhum. Então acabaram sendo lesados. Como lesados? Se assinaram, o senhor que é advogado, eu não sei, mas se a pessoa assina dizendo que não entregou o que não entregou, deve ter recebido alguma coisa. Eu acho difícil, viu, Zancopé, porque são pessoas muito simples, que acabam acreditando naquele que era o presidente da cooperativa que os representava. Então, precisa se apurar para ver isso, mas eu acho que foram mais enganados do que participaram do fato. E, obviamente, nesse processo todo, o que tem que se investigar é quem está envolvido em toda essa trama. Nós requisitamos, através de ofícios aprovados pela CPI, informações da Polícia Civil, Ministério Público, da juíza que estava cuidando do caso em Bebedouro, da Corregedoria do Estado, e nós estamos esperando chegar essas informações para partir a investigação de coisas oficiais, de informações oficiais. Porque alguns disseram o seguinte, não vai apurar agora por quê? Tem tanta notícia na imprensa. Queria lembrar que as notícias da imprensa são notícias de informações vazadas de forma ilegal de um inquérito policial que corria sob sigilo de justiça. Eu acredito que é muito... Tem aqui um advogado muito renomado. Eu acho que é muito perigoso você partir dessas informações, disso como prova para fazer uma investigação. Você corre o risco de chegar lá na frente e alguém questionar todo o procedimento da CPI. Então, eu até
como presidente, meio que me impus nessa questão e disse, olha, nós só vamos investigar a partir de provas concretas. O primeiro nome que surgiu quando houve a denúncia desse superfaturamento de merenda escolar é do presidente da Assembleia Legislativa. Exatamente. Aliás, ele esteve aqui e deu os esclarecimentos. Sim, e está, inclusive, muito ansioso para depor na CPI, para esclarecer as coisas. E eu disse a ele, Capês, vamos com calma, vamos fazer com que o procedimento ande dentro do ritmo normal. Primeiro se apura os fatos, depois se ouve as pessoas e cada um com a sua versão, com a sua colocação. Você tem que, dentro de uma CPI, juridicamente, cumprir etapas. Fazer etapas. E partir de fatos, de documentos, de informações que não tenham vício nenhum. Senão você coloca em risco todo o procedimento. Desmoraliza a Assembleia, desmoraliza a CPI. Então, o que eu queria dizer, nós vamos apurar tudo. Estamos pedindo informações de todos os órgãos daquilo que já foi investigado até agora e vamos ouvir todas as pessoas que de alguma forma forem citadas. Tanto do Estado, Secretaria de Educação, Secretaria da Casa Civil, todo mundo, presidente da casa, funcionários da casa, todos que foram citados de alguma forma vão ser ouvidos. Esse período de recesso interfere no prazo da CPI? Não interfere porque ela não funcionará no período de recesso. Por que ela não funcionará? Porque ela tem 120 dias de prazo, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Se ela funcionasse no mês de julho, no recesso, contaria prazo. Como ela não está funcionando, ela não conta prazo. E por que a gente decidiu que ela não funcionasse? Porque vai demorar pelo menos 3 semanas para chegar informações desses requerimentos que foram aprovados. Fazer ela funcionar no mês de julho seria enganar a população, dizer que está se trabalhando quando na verdade não se está. Então nós preferimos optar por ganhar tempo, porque nós ganhamos mais 30 dias no tempo de apuração da CPI e jogar de forma muito clara com todo mundo. Deputado Zerbini, quando existe uma CPI, eu sempre fico atento a um detalhe. O doutor Alberto Rolo é advogado, ele trabalha com o direito, a legislação e tudo mais. Quando existe uma CPI, é um julgamento político. O que está acontecendo em Brasília agora com relação ao impeachment é um julgamento político. E jurídico. Sim, um pouco dos dois. O jurídico é menos importante que o político neste momento. E quando uma CPI é instalada aqui na Assembleia Legislativa, o que a população teme é que as decisões sejam apenas políticas e não jurídicas. Realmente, o doutor Rolo, se estivesse num processo, seria dentro do processo jurídico. Você é advogado, você sabe muito mais. Eu sou só curioso. Te garanto que não vai ser, Zancopé. Sou só um rábula que sabe. Te garanto que não vai ser, Zancopé. Quando me pediram para comandar essa CPI, eu deixei muito claro, olha, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, nós vamos apurar. Quem tiver que ser apontado como culpado vai ser apontado, enviado para o Ministério Público para que se tome as medidas necessárias, e quem foi inocente não pode ser acusado de forma injusta. Porque a minha preocupação... sempre numa CPI tem esse aspecto que você diz que é político. Se é o inimigo, a gente diz que ele tem culpa. Se é o amigo, já a foi gente... na bancada da bala. Pois é. Que é uma forma muito injusta que muito denomina injusta, muito injusta, porque na verdade... Aliás, eu trouxe uma bala da bancada da bala para você. Grato. Porque na verdade é uma coisa muito injusta. Ixi, então essa bala é perigosa. O que eu penso, Zancopé, eu posso não ser voz majoritária nesse meu conceito, mas eu penso que a gente resgata a política quando a gente faz da política a expressão da verdade. Se nós fizermos da CPI a expressão da verdade, as pessoas vão se dar conta de que a política tem um aspecto muito positivo. Então, nós não podemos usar a CPI nem para atacar quem não é aliado, acusar quem não tem culpa, e não podemos também deixar de punir quem tenha, não importa de que lado esteja. Doutor Rolo, eu citei de propósito
Pois é, mas você vê como a democracia é importante, né? E funciona mesmo. Os mesmos raciocínios que o deputado Zerbini mencionou aqui, a gente ouve lá em Brasília também, vazamento de informações ilegais, e é verdade, se houve vazamentos, esses vazamentos têm que ser apurados e têm que ser punidas as pessoas que promoveram esses vazamentos. Mas, por outro lado, e aí eu concordo com o deputado Zerbini, a CPI tem que servir para apurar a verdade e punir os culpados. Agora, especificamente em relação a essa CPI, eu li no jornal, os 2 deputados do PSDB estão aqui, que me parece que a oposição acabou não indicando membros, ou só tem um membro da oposição. Então, realmente, esse componente político acaba influenciando. Se de todos os membros desta CPI, está aqui o presidente, a oposição ao governo Alckmin ou ao governo do PSDB só indicou um membro, eu acho que o componente político acaba ficando forte, o que não significa que não vai ser apurada a verdade, com certeza, eu não duvido disso, mas há o componente político sim. E em relação ao aspecto jurídico, a gente tem que cobrar coerência de todos os poderes, né? Eu, defendendo alguns prefeitos aqui no interior de São Paulo, toda vez que eu vou lá no Poder Judiciário, toda vez que eu vou no juiz, no Tribunal de Justiça, a resposta que eu tenho no Poder Judiciário é: o Poder Judiciário não pode se intrometer, não pode se imiscuir, né, que é o verbo que eles usam mais, por causa da separação de poderes. Então, o Judiciário não pode julgar essa acusação, porque essa acusação é de natureza política, que é exatamente aquilo que você tocou no ponto. É lógico que a gente está vendo lá o Zé Eduardo Cardoso, o professor Zé Eduardo Cardoso, agora ex isso, ex aquilo, professor, advogado, se debatendo lá com os problemas lá no Senado, né, do impeachment, e tem enfrentado dificuldades. Por quê? Porque me parece que o que prevalece nesse tipo de julgamento, no impeachment e em CPI, é o julgamento político, sim. O senhor está em alguma Olha, eu tenho uma postura o senhor integra muito... alguma CPI no momento, na Assembleia? do crack, combate ao crack. Eu sou vice-presidente. É o seguinte, essa CPI especificamente, eu acho estranho. A CPI é uma coisa... Eu acho muito estranho isso no mundo político. Pelo seguinte, a CPI, a proposta da CPI é verificar se houve o cometimento de crime, identificar quem cometeu e que tipo foi cometido. Em identificando isso, toda essa documentação é encaminhada para quem? Para o Ministério Público. Encaminhada para a polícia e para o Ministério Público. E essa CPI vem justamente na contramão, porque ela começou pela polícia e pelo Ministério Público, já estão averiguando. No começo, a casa até houve uma resistência em se fazer uma CPI. Por causa do fator político? Não. Porque o resultado da CPI seria terminar no Ministério Público, onde já está. Então, a oposição fez uma pressão muito grande, fez uma guerra por causa dessa CPI, visando justamente o que? A desvio de foco de Brasília. A grande realidade é essa. No final, se optou pela CPI. Então, eu tenho tranquilidade na figura do Zerbini, quando ele diz que não passará a mão na cabeça de ninguém, porque nós não temos essa postura. Não nos nivelem pelos maus políticos, que nós não somos assim. Eu tenho certeza que não só o Zerbini, os demais componentes da CPI, em sendo constatado, comprovado alguma coisa, serão tomadas as medidas cabíveis. Doa a quem doer. Tenho certeza disso. Agora, veja bem, se não houve apontamento de políticos da oposição, foi porque eles não quiseram. Porque o que eles querem é justamente isso, está vendo? É uma CPI, água com açúcar. Então, eles estão justamente estão politizando ao extremo isso, porque é um jogo político realmente. Agora me causa estranheza também o Ministério Público não avançar nessa investigação. Isso começou em dezembro, janeiro, nós estamos em julho, e não se desenvolveu uma nota e que acabou o assunto. Não se fala nisso vagamente. Aquele boom que deu na imprensa, acabou. Instaurou a CPI e acabou. Parece que perdeu a graça o negócio. Só que o problema continua aí. E quem foi identificado, quem não foi? Se jogou o nome do Capês, não estou aqui para defender ou não o Capês, tenho um grande estímulo o deputado Fernando Capês, mas se jogou o nome dele, se fez toda uma guerra em cima do nome dele, com a instalação do CPI, isso acabou. Acabou. Então a gente nota que é político, sim, Zancopé. E infelizmente nós temos um problema sério para ser resolvido. Eu espero que o Zerbini e toda a equipe cheguem em alguém realmente e que se ponha essa pessoa na cadeia, seja quem for. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, eu não fui eleito para agradar ninguém, o Zerbini não foi eleito para agradar ninguém. E se a gente se eles constatarem, que ponha essa pessoa na cadeia, porque lugar de bandido é na cadeia, ponto final. E até porque, Zancopé, eu acho que é muito ruim, principalmente para quem participa da CPI, se você não apura de fato e não aponta. Exato. Eu tenho uma relação muito íntima com as pessoas que me elegeram, porque eu faço um trabalho social que você conhece há muitos anos. E eu falo com essas pessoas semanalmente. Eu me reúno com elas, eu presto contas daquilo que eu faço como deputado para elas. Seria muito ruim você chegar a uma posição, a um final de uma CPI, e dizer não tem nenhum culpado
culpado. Seria trágico para quem participa dela. Por isso que eu disse, eu deixei muito claro que quando me pediram para comandar a CPI, que eu faria isso, mas que ia apurar tudo, e vai ser apurado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que existem alguns culpados. Agora, o que a gente precisa é tomar muito cuidado, e eu tenho muita cautela com relação a isso, porque eu quero que se puna quem tem que ser punido. Mas eu tenho muito receio que se jogue lama no nome de quem não tem culpa. Então, a CPI ela precisa ser usada com muita cautela. Talvez pela minha característica tenham me pedido para comandar, porque eu não vou usar isso para atacar quem quer que seja, eu vou apurar com muita cautela, mas nós vamos apontar culpados. Tenha certeza disso. Nós vamos a um intervalo comercial, Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV,
www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Como toda terça-feira, a nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFIPESP, Gisele Souza, que é do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Gisele, vamos falar sobre a campanha do agasalho AFIPESP, Gisele. Podemos... Isso mesmo, Zancopé. Sim. Como as pessoas podem participar, né, para ajudar e tornar um inverno mais quentinho, Gisele? Então, Zancopé, este ano o frio de fato promete. E os meteorologistas afirmam que o inverno será congelante. E a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo já está recolhendo, como sempre, tudo o que pode para ajudar o próximo a passar um inverno sem muito sofrimento, já que, segundo os homens do tempo, teremos um inverno bem rigoroso. Ser solidário com quem precisa aquece a alma. Todos nós temos a tendência de acumular coisas, roupas, sapatos. É só fazer uma visitinha pelos armários e pronto. Dê tudo o que você guarda, mas que não te serve mais. Com certeza, essa ação vai deixar muita gente feliz e, melhor, bem quentinha. Gisele, nessa ação da AFIPESP, quem quiser doar, como deve proceder? A AFIPESP está com vários pontos de arrecadação. Aqui em São Paulo, na sede social, Centro, a Rua Bittencourt Rodrigues, 155, ou na Rua Venceslau Braz, 206. Já no interior, os associados devem procurar a Unidade Regional de Sociedade, onde provavelmente haverá um ponto de coleta para as doações. Procure. Sempre haverá um lugar de coleta pertinho de você. Gisele, existem itens específicos? Quais os principais itens a serem doados? Como estamos tratando da campanha do agasalho, claro que a prioridade, são roupas de inverno, cobertores, calçados, novos ou usados, não importa. O importante é que estejam em boas condições de uso. Se cada um de nós puder doar uma peça que seja, juntos conseguiremos amenizar e aquecer o frio de muita gente. Já que estamos falando para associados da AFIPESP, como o associado pode obter mais informações, Gisele? Basta acessar o site www.afipesp.org.br que todas as dúvidas serão sanadas. Ou então, ligue no 0800 77 17 144. A colaboração de todos é muito bem-vinda, independente do local de doação. O objetivo da campanha é ajudar as famílias carentes a enfrentar o inverno. Doe, não guarde aquilo que não te serve mais. Gisele Souza, setor de eventos da AFIPESP, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Participando desta edição de Gente que Fala, o deputado estadual Marcos Zerbini, também o deputado estadual Coronel Telhada. Os dois são filiados ao PSDB, o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Eles não cometeram nada aqui, nem eu, né? O problema é que sou eu. Não, mas eu ia falar que eu ganhei uma balinha do coronel e já pedi para ele, não distribui na época de eleição da campanha. Ele falou que não faz isso. Só em 2018. Isso, né? Causa problemas, agora, sério, nessas... Então, vamos lá. Falando sério, a lei eleitoral proíbe distribuição de qualquer tipo de brinde que proporcione vantagem ao eleitor. Ainda que seja uma balinha, por mais gostosa Caneta, que seja, boné, uma vantagem. Mas então, no período eleitoral, não. Hoje, não tem problema que nós não mas temos período eleitoral. O teu alerta é porque a bala vem identificando com o nome dele. Sim, exatamente. Seria um presente para o eleitor, como ele deu para mim. Mas agora não é eleição estadual. Imagino que o deputado vai querer concorrer em 2018. Para 2016 não tem problema nenhum. Ele pode distribuir quantas balinhas acabou aquela época da camiseta, do boné, da caneta. Canetinha, Aliás, batom, lixa de unha. a indústria da eleição acabou. Acabou. Porque todos esses itens que o senhor citou, tudo isso é proibido. Antigamente a gente lembra que era uma festa, a época da eleição se ganhava tudo, né? Sim. De uns anos para cá você não pode fazer nada. Mas não é questão de dar brinde para o eleitor, é que era uma indústria
que havia na eleição, gerando empregos, né? Porque cada fábrica de camiseta teve uma delas. Eu tenho minhas críticas à lei eleitoral. Tudo Falava bem, com o mas Rolo teve agora uma isso, né? delas que virou adversário político do outro porque forneceu 5 milhões de camisetas e não recebeu. Então, Com razão, viraram né? inimigos. Com razão. 5 milhões, caramba, com razão. Não é 5 mil, não é? Que é isso. Que fosse 5 Sabe mil, de né? quem eu estou falando, né? Mas viraram Você é que me inimigos. compreende. Viraram adversários, foi para o outro partido, verdade. disputou eleição contra e tudo mais. certo. É uma indústria. Não, é uma indústria. Indústria da eleição. A eleição é uma loucura, né? A eleição vira uma indústria total, né? E Uma quando loucura. falam que o senhor é integrante da, como é que é, da bancada da bala? Na realidade, isso aí surgiu na época a imprensa querendo me criticar. Quando nós fomos eleitos para vereador, fui eu, o Coronel Camilo e o Capitão Conte. Então, Mas esse é um termo que já se usava quando o Conte era deputado estadual. Exato, mas era só ele, né? Quando foram eleitos 3 policiais... Era ele, o Ferrarini. Mas quando foram eleitos 3 policiais e eu, principalmente eu e o Conte, viemos da rota, foi uma maneira de nos agredir. Ao contrário, o tiro saiu pela culatra na bancada da bala. Que passou a identificar e a gente sempre usa um termo. É melhor ser da bancada da bala do que ser da bancada da mala. Porque tem muita gente que gosta de... Então, nós somos da bala. E hoje você vê que lá em Brasília nós temos representantes fortes, que inclusive são identificados assim. E eu falei, bom, já que é da bancada da bala, eu criei a bala para dar para o pessoal que vai me visitar. Quem for no meu gabinete não sai sem levar bala, que no bom sentido, se é que me entende. Tem que acabar com isso até 2018. Ah, não, tem tempo. 2018, na próxima eleição. Dá para distribuir muita bala, Tela. Dá para dar muita bala, Tela. Se eu guardar isso daqui e falar, ele me... Vocês estão... Gravou isso aí? Tá gravado, né? Testemunhas. A testemunha, todo mundo é testemunha. Essas armadilhas são terríveis. Tem. Pois é, e a gente estava comentando que eu tenho dado palestras por aí, os advogados eleitoralistas também, que houve mudança em 2015 na lei eleitoral, algumas para melhor, outras para pior. A gente podia fazer um programa só disso, mas vamos ver. Eu acho que eu sempre sou um otimista. Eu acho que as alterações vêm para tentar melhorar uma série de coisas. Vamos ver, vai ser a primeira eleição que a gente vai trabalhar agora. Vamos ver para 2018 se permanecem essas regras ou não. Leonardo Lorenz, Carbono Zero Courrier. O que faz exatamente a tua empresa? Carbono Zero, sustentabilidade, não é? É mais ou menos por aí. Nós fazemos tudo o que faz uma empresa de motoboy sem gerar poluição. A gente faz o mesmo tipo de entrega que o motoboy faz, só que sem atrapalhar o trânsito, sem tumultuar estacionamento, sem gerar barulho, nem emitir CO2 na cidade. Então, nós somos uma alternativa extremamente interessante para praticamente todas as empresas que contratam esse tipo de serviço. Nós entregamos livros, documentos, flores, comida, qualquer tipo de produto que hoje é transportado pela cidade, praticamente pode ir nas nossas bicicletas. E nós não usamos só bicicletas, a gente usa transporte sustentável. Eventualmente, a gente pode fazer uma entrega a pé. Atravessa a rua, vai a um banco, faz um serviço no banco para a empresa a pé. Em alguns casos, a gente usa bicicletas dobráveis, que a gente coloca dentro do metrô, dentro do trem, vai para outras cidades. A gente usa scooter elétrica. Nós fazemos entregas usando carros elétricos a partir agora do mês de agosto. Então, tudo aquilo que não gera poluição é bem-vindo no nosso negócio. Eu tenho alguns números aqui que eu gostaria que você esclarecesse, Lorena. 5 anos pedalando para mais de 1.000 clientes. Verdade. Né? Isso significa 37 voltas ao redor da Terra. Na realidade, esse mês agora, trazendo o número até agora junho, a gente já completou 40 voltas no planeta, a distância que nós percorremos fazendo entregas aqui na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Nós conseguimos tirar da atmosfera cerca de 112, 113 toneladas de CO2. Isso é muita coisa, gente, porque ar é volátil. Então a contribuição que a gente deu é imensa. E a gente atendeu mais de 1.000 clientes. A gente atende multinacionais, ONGs, empresas do bem, pequenas empresas. E um dado interessante, aqui todo mundo tem... O coronel citou aqui no início que foram mortos 3 policiais no exercício do ofício aí de ontem para hoje, nessa noite. Uhum. Hoje vão morrer na cidade 2 motoboys. Esse número quase todo mundo tem na cabeça, que se morre muito motoboy na cidade. Um número que pouca gente menciona hoje vão morrer 10 pessoas na cidade de São Paulo por causa de problemas pulmonares causados por poluição.
Ninguém comenta isso, ninguém gosta de falar isso. É grave, né? Não é um dado da Carbono Zero Corrêa, é um dado da USP. Esse dado é corroborado por todas as instituições que medem a história da poluição na cidade. Ninguém comenta sobre isso. Nós temos um blog e site que qualquer coisa que a gente comenta é muito replicada lá. Se a gente fala de sustentabilidade, de bicicleta, de logística inteligente, tudo da Ibope. Se a gente fala que morrem 10 pessoas por dia, todo mundo disfarça, finge que não está acontecendo aqui em São Paulo. E as pessoas morrem porque a gente insiste em utilizar meios de transporte que são poluentes. A maior parte da poluição da cidade de São Paulo, ela não vem de indústria. Aqui na cidade não tem indústria. A poluição vem de ônibus, vem de caminhão, vem de moto, vem de carro. E é isso que a gente tem que combater. E é essa proposta que a Carbono Zero tenta ter como seu propósito de vida. É oferecer uma alternativa não poluidora para o que a cidade precisa. A cidade precisa deslocar produto, comida, serviço, e é o que a gente propõe a fazer sem poluição. Mas... Leonardo, só uma pergunta, porque eu sei que isso é o que cada um que usa o serviço sempre pergunta. O custo é maior, é menor, é o mesmo de um serviço de motoboy? O custo, normalmente, ele é igual ou menor, porque não que a gente cobre mais barato para fazer a mesma coisa, mas a gente tem uma série de recursos tecnológicos que nos permitem fazer a mesma coisa de uma forma diferente e gerar economia para quem nos contrata. Então, são duas perguntas normalmente que são feitas. Uma é mais caro ou mais barato? É o mesmo preço ou mais barato? E a segunda mas não é muito mais lento? Não. A bicicleta, para distâncias curtas, até 4 km, ela é mais rápida do que uma moto. Para distâncias entre 4 e 6 km é equivalente. Acima disso, ela começa a ficar mais lenta. Mas lembre-se, nós temos motos elétricas. Então, quando precisa fazer alguma coisa que é necessário um outro veículo, a gente consegue substituí-lo. Mas, e muitas vezes, essa diferença de tempo é de 5 minutos. O que são esses 5 minutos, se isso aí puder contribuir para a gente salvar alguma dessas 10 vidas que a gente perde todos os dias? É muito pouco. A Carbono Zero Corrêa, você veio de Sorocaba, ela está localizada em Sorocaba? Não, a Carbono Zero ela está em São Paulo hoje, e ela atua em toda a grande São Paulo. A gente também está na Baixada Santista, e eu acredito que em mais 2 anos a gente deve estar em umas 8, 10 capitais do Brasil também. A sede dela fica em Pinheiros, aqui em São Paulo. E você mora em Sorocaba? Eu fico aqui 4 dias por semana. Uma coisa que eu faço, hoje você me perguntou como eu vim para cá. Hoje eu vim de carona, eu vim com minha mulher, que ela veio de carro para cá. Mas em São Paulo, desde julho do ano passado, eu só me desloco na cidade de metrô e de bicicleta. E é uma alegria andar de bicicleta na cidade. Além de ser muito mais rápido, você se desloca de outra forma, vendo a cidade de outra maneira. A cidade é mais bonita de bicicleta. E uma coisa que a gente estava comentando aqui, as pessoas te dão bom dia. Você ganha 20, 30 bom dias numa pedalada de 1 hora. Ninguém te deu bom dia hoje quando você veio de carro, deu? Não, mas ouvi vários xingamentos. De bicicleta tem uma comunidade, tem uma alegria entre as pessoas que pedalam que você já não vê mais no trânsito. Você Isso tem é um muito condicionamento legal. físico também, né? Condicionamento físico, é muito legal. Já que você trabalha aqui, mora aqui em São Paulo, pelo menos parte da semana, e as ciclofaixas da cidade? Você tem uma avaliação sobre isso? A ciclofaixa foi algo excelente para o nosso negócio, porém não para os nossos ciclistas necessariamente. Eles são muito rápidos, eles conseguem pedalar numa velocidade muito acima do que se pode pedalar na ciclofaixa, porque senão você atropela as pessoas. Então lá a gente pede para que eles andem sempre com muito cuidado. Agora, a ciclofaixa... Não, estou fazendo a pergunta para o ciclista. Então, a ciclofaixa Você e a elogia ciclovia... tanto esse meio de transporte. Elas ajudaram muito o negócio por trazerem mais bicicletas para a rua, por permitir que pessoas que tinham medo de pedalar, que começassem a pedalar. Ela criou uma sensação de que a pessoa está pedalando com mais segurança. Ela criou uma sensação de que o carro precisa respeitar a bicicleta e vice-versa. Isso foi muito bom. Esse impacto colateral da ciclovia foi ótimo. E uma coisa que só acontece com a bicicleta, não em São Paulo, no mundo inteiro, é que, ao contrário da moto, que quanto mais moto, mais acidente, mais morte, com bicicleta, em qualquer cidade que você pegar para analisar, quanto mais bicicleta, menos morte. É paradoxal, mas é assim que funciona. Aumenta a preocupação em um bom convívio entre motorista e ciclista. Isso é muito bacana. Então cai o número absoluto e o relativo de acidentes, principalmente os fatais. Sem querer entrar em área política, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ter alguém que pedale pela cidade de São Paulo aqui no Gente que Fala, e eu sempre cito e ninguém responde. O Sumaré, por exemplo, as ciclofaixas, ciclovias que... Você conhece a cidade de São Paulo? Sim. Sumaré. Sumaré, você conhece Sumaré, com exceção Sim. da Doutor Arnaldo, que vai no espigão assim? Olha, para você atravessar a Doutor Arnaldo, você sobe ou você desce? Então,
existe subida e descida para mim e para você. Para os nossos ciclistas, não. Eles têm outro tipo de condicionamento físico. Um ciclista nosso, seja homem ou mulher, ele pedala normalmente 80 km por dia. Os ciclistas nossos de elite, eles pedalam 120, 150 km por dia. E aí chega no fim do dia, ele ainda vai para casa. Ele mora às vezes 15, 20 km do trabalho. E às vezes, para te fazer raiva, antes de ir embora, ele resolve dar um pulo na USP para dar uma soltada. Chega fim de semana, para onde ele vai? Ele vai para a estrada, ele vai competir, eles gostam, eles têm no ciclismo uma paixão. Então, tudo isso que para a gente, normais, é obstáculo, para eles é alegria, faz parte do trabalho deles. Deixa eu apenas aproveitar a presença do Dr. Alberto Rolo aqui. Obras da Petrobras bancaram até escola de samba no Rio Grande do Sul. Em nova operação Lava Jato, acusações recaem em cima do ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. Operação da Polícia Federal, denominada de Abismo, investiga propina de 39 milhões de reais em obras do pré-sal em licitações na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Você sabe que eu vi outro dia, Zancopé, é o seguinte raciocínio. Aqui, hoje em dia, né, do jeito que as coisas estão, a gente puxa uma pena e vem uma galinha inteira, né? Então, eu estou repetindo, essa frase não é minha. E a gente está bem por aí, quer dizer, aonde a gente está mexendo, a gente está vendo corrupção. Eu espero que a Lava Jato seja um início de passar o Brasil a limpo, junto com alterações na lei eleitoral. Essa aí que a gente comentou agora há pouco, quer dizer, a proibição, a vedação de doação de pessoa jurídica não vai ter mais aquela desculpa que o pessoal fala, não, mas está tudo legalizado, eu prestei contas para a Justiça Eleitoral, e é verdade, prestou contas e a origem daquela doação é correta, é legal, precisa ver a origem do dinheiro, né? A origem da origem. É, a origem da origem. Então, este tipo de notícia eu espero que esteja com os dias contados, e como nós já falamos aqui de CPI ou qualquer tipo de investigação, o importante da Lava Jato é colocar na cadeia, e o Coronel Telhada falou bem, que é colocar na cadeia, a expressão é cadeia mesmo, né? Os culpados, doa a quem doer. E nós já começamos por uma das pessoas mais ricas do Brasil. Também saiu notícia outro dia na imprensa que a família estava lá no avião e reclamou que foi desrespeitada, né? Tudo bem que não é o passageiro que está dentro do avião que vai, de alguma maneira, ofender a mãe, a esposa, sei lá o quê. Mas o sujeito também não é santo, né? O sujeito também não é santo, não é assim que as coisas também são. Eu acho que eu tenho o direito de, eventualmente, criticar. Falar, olha, que bom, né? O cara mais rico do Brasil, um dos mais ricos do Brasil, à custa de corrupção, está errado, não podia ser assim, né? Acho que até porque, Zancopé, a gente que vive no mundo político se sente muito mal, né? Porque, infelizmente, com esse nível de corrupção que a gente está assistindo, é muito comum que as pessoas coloquem todo mundo no mesmo lugar, né? Quando você diz que você é deputado, que você é vereador, que você, enfim, ocupa um cargo político, infelizmente a concepção da pessoa é que você é corrupto, é que você está metido em todo esse rolo. Então é muito ruim isso, é ruim para quem é sério e vive da política, e é ruim porque tem muita gente séria que gostaria de entrar na política e acaba não entrando em função disso. Então, eu acho que um apelo que a gente faz, eu acho que a Lava Jato é muito importante porque ela deflagrou todo esse processo de investigação, de colocar o país a limpo. É muito importante que as pessoas que gostam minimamente de política se envolvam cada vez mais, comecem a participar, a ter vida pública ativa, porque se o pessoal que é bom não entra na política, a gente não vai colocando para fora quem é ruim. Então, eu sempre falo com as pessoas com quem a gente trabalha, olha, se interessem pela política, se informem, mesmo que você não goste muito, você tem a obrigação de saber política. Por quê? Porque quem comanda o país, quem decide as nossas vidas é o político, é o homem público, é a mulher pública, né? Então nós precisamos cada vez mais entender de política para tomar cada vez decisões mais adequadas. E precisamos de gente boa, gente séria na política, porque sem isso a gente não muda essa realidade, não muda esse cenário. Coronel Telhado, o senhor que é coronel, eu quero um outro assunto para o senhor aí, porque nós estamos já no finalzinho do Gente que Fala, mas a prefeitura está proibindo guardas municipais, né, de atirarem em veículo suspeito. A determinação do secretário municipal de Segurança Urbana, Benedito Mariano, através de portaria, uma semana depois da Guarda Civil matar um menino de 11 anos. Aliás, existe até... Antes não podia andar armado, agora a GCM pode andar armado, mas não pode usar arma.
Esse assunto aí daria um programa, viu, Zé Copé? É o seguinte, o senhor Benedito Mariano, para mim, não entende nada de polícia, entendeu? Não sei o que ele está fazendo ali. Mas é uma grande... É preocupante quando a gente lê uma notícia dessa. Por quê? Nunca houve recomendação para se atirar em carro que está fugindo, seja que carro for. Não se deve atirar em carro que está fugindo. Porque você atirar você dentro de um carro perseguindo outro carro, com certeza você não vai acertar onde você quer. Você vai acertar até alguma pessoa na rua. Não é aconselhável, não há orientação nesse aspecto. Agora, quando você diz que você proibiu a pessoa de usar arma, é muito preocupante. Então, para que a pessoa está com arma? Então, eu acho que precisa aqui no caso rever algumas posturas, orientar melhor a tropa, apertar no sentido da responsabilidade do homem que anda armado. Mas quando você joga na mídia que foi proibido fazer tal coisa, você fortalece o crime. O cara vai se sentir fortalecido porque fala, eles estão proibidos de atirar mesmo. Não é assim. Não é assim, é um caso específico. Eu entendo que essa ocorrência foi muito traumática, muito preocupante, mas é uma ocorrência no meio de milhares que acontecem e, de repente, a corporação ela paga um preço que ela não merece. Eu acho que quem cometeu o crime, o erro, a falha, se lá na frente for comprovado que cometeu realmente, que seja punido, que pague o que a lei determina. Mas nós não podemos punir uma corporação por um erro dos seus agentes. Porque quando nós punimos essa corporação, nós estamos deixando a população refém, mais uma vez, do crime. Coronel Telhado, agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente Muito que obrigado. Fala. Agradeço. Muito obrigado. Deputado Marcos Zerbini, da mesma forma, é muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, Zé Copé, agradeço o convite. Quero deixar em público aqui um grande abraço ao Fausto, que já leva essa história há muitos anos, né? Há 15 anos, o Gente que Fala, graças à dedicação do Fausto Camunha e da Zenilda, o Gente que Fala está no ar há 15 anos e você é um dos primeiros a participar, ainda quando apenas no estúdio da Rádio Trianon. Agradeço. O advogado Alberto Rolo, espero não precisarmos do do advogado Alberto Rolo nesse período eleitoral. Não, ao contrário. Não, o programa sim, mas ao contrário, porque esse é o meu trabalho, né? Não, o programa. Não, o programa não. E o programa não, e eu tenho certeza que quando aí existe algum tipo de dúvida, o Fausto liga, a Zenilda liga e pergunta, e a gente faz da melhor maneira. Eu agradeço. Ao doutor Alberto Rolo também, o pai. O pai. Estou à disposição, a gente está à disposição e agradeço o convite mais uma vez. Leonardo Lourenço, como a gente entra em contato com a Carbono Zero Courier? Mais fácil é pelo site, carbonozerocourier.com.br. Se tiver dificuldade para digitar, coloque entrega em bike, vai ser o primeiro que o Google vai sugerir. Entrega em bike? Entrega de bicicleta, entrega sustentável, qualquer Quantos ciclistas tem na... Ontem estávamos com 122, a gente está crescendo todos os dias. Vamos fechar o ano com cerca de 160. Que maravilha, parabéns. Obrigado. Tá? O objetivo está sendo alcançado. Está sim. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.